Questão 49. Nessa questão devemos usar os pontos A e B para calcular o centro e o raio da circunferência. Com o centro e raio da circunferência calculamos os pontos M e N, que ocorrem quando x igual 0 na equação da circunferência. Após obtermos o centro, M e N, basta calcularmos a área da figura. Questão 50. Nessa questão devemos substituir a N pela fórmula do elemento geral da PG e usar as propriedades de subtração dos logaritmos para resolver a expressão dada. Questão 51. Nessa questão utilizamos os volumes dos cubos 1 e 2 para encontrarmos suas arestas. Após isso preenchemos a figura com essas medidas e observamos umas relações trigonométricas entre elas e a medida da aresta do cubo desejado. Com a relação fundamental da trigonometria encontramos o valor da aresta do cubo e assim calculamos a área total dele. Questão 52. Nessa questão resolvemos a equação modular em todos os intervalos possíveis. Com isso encontramos duas raízes. Essas raízes serão o primeiro e segundo termo de uma PG decrescente. Com essa informação calculamos a fórmula de um elemento qualquer da PG. Questão 53. Nessa questão usamos a fórmula do módulo de um complexo e a equação da reta para encontrarmos x e y. Com x e y e a forma trigonométrica do número complexo conseguimos descobrir a relação entre o argumento máximo e mínimo do complexo.
Questão 54. Nessa questão testamos as alternativas. Na primeira alternativa precisamos mostrar que A vezes B é diferente de B vezes A. Para isso basta calcular o primeiro termo de ambas matrizes. Na segunda alternativa basta calcularmos os valores de A que fazem o det a ser zero. Na terceira alternativa multiplicamos ambos os lados, pela esquerda, por B, e depois observamos se B é igual a A transposta. Questão 55. Nessa questão testamos as alternativas. Primeira alternativa. Nessa alternativa verificamos se f de x é igual a f de menos x. Segunda alternativa. Nessa questão decompomos a função exponencial para observarmos se ela será crescente ou decrescente, sempre atento ao sinal de negativo antes de A. Terceira alternativa. Como não foi específica do domínio, não podemos dizer que g de x é injetora. Questão 56. Nessa questão devemos calcular o desvio padrão. Como foi dado um intervalo de dados para cada quantidade de equipes informado, devemos usar a média de cada intervalo como dado. Com isso, a média usada na fórmula vai ser a média entre esses dados. Questão 57. Nessa questão fatoramos f de x para encontrarmos suas raízes. Com as raízes calculadas podemos analisar facilmente as alternativas dadas. Questão 58. Nessa questão seguimos o padrão de cálculo de V apresentado para calcular o valor de V para um número maior que 1000.
Questão 59. Nessa questão abrimos os quadrados e usamos a relação fundamental da trigonometria para rearranjarmos a equação. Observamos então a fórmula do cosseno da soma. Com isso achamos um valor para o cosseno de alfa mais beta. Após isso analisamos cada alternativa com base na equação encontrada. Questão 60. Nessa questão usamos os pontos dados para encontrar a e b da função f de x. Após fazer isso calculamos f menos 1 de x. Questão 61. Nessa questão realizamos um corte perpendicular às bases e paralelo a dois dos lados das mesmas para encontrar o lado da base do plano alfa. Observamos que as bases são quadráticas e com as áreas das bases conseguimos os valores de seus lados. Após calcular os lados usamos a proporção de alturas para calcular o lado da base alfa e sua área. Questão 62. Para facilitar os cálculos fazemos um diagrama com as possibilidades de equipamentos para cada modalidade, academia convencional e crossfit. Com as afirmações da questão preenchemos as quantidades de itens para cada sexo, em cada linha. Ao final poderemos calcular quantos itens se tem em cada linha e fazer a proporção entre os importados pro segmento masculino de crossfit e a quantidade total de importados.
Questão 62. Nessa questão contamos as possibilidades para a escolha de uma cor primária, para a escolha de 2 cores primárias e para nenhuma escolha de nenhum botão. No final somamos para obter a quantidade total de possibilidades. Questão 63. Nessa questão precisamos calcular o valor máximo de uma função do segundo grau. Para isso precisamos primeiro descobrir a função de primeiro grau que descreve a situação 1, com as informações do enunciado, e então calcular as intersecções dela com a situação 2. Após isso descobrimos a função quadrática da situação 2, com os 3 pontos obtidos. Após isso calculamos o y do vértice ou calculamos x do vértice e f de x do vértice.